Olá, meu nome é Diego Viug e eu sou professor de matemática. Hoje nós falaremos sobre o vértice da parábola. Está começando mais um Cai no Vestibular. Pessoal, olha só, eu coloquei aqui um pequeno resumo do que você já aprendeu em função quadrática, que o gráfico dela é uma parábola. A função quadrática tem essa cara, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Por que a gente diz que o y é diferente de zero? Para obrigar a função a ter um termo quadrático, tá? O que é isso aqui? Quando o nosso a, que é esse coeficiente, é positivo, a parábola vai ter concavidade, abertura, para cima, né? E quando o a é negativo, o negócio fica ao contrário, a concavidade fica para baixo. O importante é que nos dois casos você vai ter um ponto que se destaca. Esse ponto é o vértice. Quando eu tenho esse caso, o vértice é esse pontinho aqui de baixo. É o que a gente vai chamar de ponto de valor mínimo. É o menor valor da sua função. E quando você tem a parábola ao contrário, você vai ter um ponto de valor máximo, que é o topo ali da sua função. O legal é que para calcular esse cara, você vai ter uma fórmula pronta, tá? Então, quando isso cai na prova do Enem, é bom de fazer, porque é tranquilo. Você só vai precisar interpretar. Se você quer calcular o valor de x que faz a função ser máxima ou mínima, ou se você quer calcular o valor de y, que já é de fato o valor da sua função. Tá? Eu coloquei aqui um pequeno resuminho para você entender o que significa. O x do vértice é o valor que torna a função alguma coisa, né? Porque na função você substitui o x para encontrar o y. Então, valor que torna a função x. Esse vai ser o seu gatilho ali na hora de fazer a questão. E quando ele pergunta o valor da função, o valor máximo ou o valor mínimo da função, já é para você calcular o y do vértice. Maravilha, viu? Mas como que eu calculo isso? E aí tem a formulazinha das coordenadas do vértice. Não cabe agora a gente demonstrar essa fórmula, tá? É importante que você saiba que ela é assim, ó. Ela é trabalhada com esses coeficientes da função. O a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente do x e o c é o termo independente. Então, para calcular o x do vértice, você vai fazer a fração, ó, menos b sobre 2a. E para calcular o y do vértice, menos delta sobre 4a. Esse triângulozinho aqui, galera, não é um a feio não, tá? É um delta. Delta é o discriminante da tua função. É aquele delta lá da fórmula de Bhaskara que você sabe para calcular as raízes. Ele vale b ao quadrado menos 4ac. Com isso, a gente está pronto para ver como que caiu no Enem. Então vamos ver como essa questão pode aparecer na sua prova e eu vou ler junto com vocês. Estão prontos? Vamos lá! Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T em função de H é igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima, e nesse momento ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Então olha para esses intervalos, galera. Quando a temperatura é menor do que zero, ele classifica como muito baixa. Se a temperatura vai de 0 até 17, ela é dita baixa. Se ela está entre 17 e 30, chamamos de média. E se ela vai de 30 até 43, chamamos de alta. Se ela estiver acima de 43, então ela é muito alta. Agora vem a pergunta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como? Bom, vamos fazer as contas.
Olha só, pessoal, eu já escrevi aqui a função que ele deu pra gente no texto. Tem algumas brincadeiras com temperatura máxima, tempo máximo, aquela coisa toda, né? O que ele está dizendo pra gente é uma expressão que não tem x nem y. Isso já é um ponto para confundir a sua leitura. Mas é legal que você perceba que o Tzão, né, representa o nosso y, enquanto que o Hzinho, que é o tempo, representa o nosso x, né? É assim que funciona. Quais são os valores de Azinho, Bzinho e Czinho, que são os nossos coeficientes? Ó, o Azinho é -1, o Bzinho é 22 e o Czinho -85. Ele diz que a quantidade máxima de bactérias acontece quando a temperatura é a maior possível. E aí, inclusive na tabelinha, ele traz para a gente os valores de T e ele classifica como baixo, né, médio, alto, aquela coisa toda. Então ele já diz para a gente que ele quer calcular esse cara. Pô, viu? Então eu quero calcular o y do vértice. Ele deu para a gente esse gatilho, né? Então a temperatura máxima. Isso vai ser calculado assim. Pô, e tem uma fórmula para calcular o y do vértice, que vai ser menos delta sobre 4a. A gente vai precisar calcular o delta, que é o discriminante. Lembra que eu disse para vocês que o delta é b² menos 4ac. Nós vamos usar todos os valores da nossa função. Ó, delta vai ser 22² menos 4 vezes o A, que vale -1, vezes o C, que vale -85. É muito importante você não dar mole com os sinais, tá? Então, ó, delta é igual 22² é 484. E 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 85 você faz em duas partes se quiser. 85 vezes 2 vai dar 170. E 170 vezes 2, 340. Ah, viu? Então olha só, o meu delta deu 144. Aí você já tem aquele alívio. Ai, graças a Deus que eu vou ter que fazer a raiz do delta e deu um cara que é quadrado perfeito, a raiz é exata. Não, nesse caso você não precisa fazer a raiz, é direto, tá? Então vindo para cá, ó, é menos 144 dividido por 4 vezes A. 4 vezes -1. Então é isso mesmo, tá? Isso vai dar 36. Pô, viu, que legal, mas a temperatura está em graus Celsius. Então é 36 graus Celsius. Eu preciso olhar na tabela, vamos voltar na tabela, para ler aonde está esse 36. Olha só, alta, temperatura alta. Esse é o nosso gabarito. Show? Então, tira um printzinho aí da nossa tela. Então, galera, questão tranquila do Enem, né? Letra D foi o nosso gabarito. Quero saber se você é capaz de fazer sozinho o desafio que eu vou deixar para você. Vou colocar uma questão na tela que também caiu no Enem e eu espero que você compartilhe comigo a sua resposta, o seu desenvolvimento. E para isso, é só você me procurar nas minhas redes sociais. Beleza? Espero vocês. Dá uma olhada aí na questão. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui e termina mais um Cai no Vestibular. Eu espero vocês nos próximos. Até lá!